Era o dia 16 de dezembro de 1865. Nos Alpes italianos nascia uma menina de nome Amabile, que significa aquela que ama. De Vigolo Vataro, uma pequena cidade na Itália, até Nova Trento, no Brasil, Amabile atravessaria muito mais que um oceano. Ela enfrentaria o luto, a perseguição, o exílio. Mas em seu coração, uma certeza. Era Deus quem escrevia sua história. No final do século XIX, a Europa estava passando por uma crise econômica muito profunda. Na pequena aldeia de Vigolo Vataro, nos Alpes italianos, a família Visitaini lutava com todas as forças para sobreviver. A terra era árida, o inverno rigoroso e o trabalho era algo cada vez mais difícil. E para piorar a situação, a Itália estava vivendo um período de instabilidade política e social. E isso levou milhares de famílias a deixarem seu país em busca de uma vida melhor na América do Sul, mais especificamente no Brasil. Foi nesse contexto de dificuldades que Amabile Lúcia Visitaini nasceu. Seu pai era um pedreiro de nome Antônio Napoleão Visitaini e sua mãe era Anna Domenica Pianese. Eles eram pais de 5 filhos. Em 1875, quando Amabile tinha apenas 10 anos, sua família decidiu emigrar para o Brasil. Eles estavam dispostos a recomeçar suas vidas em um novo lugar. Aliás, este era um caminho que muitos italianos já estavam fazendo. E o Brasil aparecia como uma terra cheia de oportunidades e esperança. Porém, a viagem não foi nada fácil. Durante várias semanas, eles enfrentaram o mar agitado, a falta de espaço e as condições precárias a bordo do navio. Mas eles estavam firmes, crentes que dias melhores viriam, lá do outro lado do oceano. Porém, o pior ainda estava por vir. Durante a viagem, um dos irmãos mais novos de Amabile, ainda um bebê, adoeceu gravemente. A família fez o que pôde para cuidar dele, mas em meio à falta de recursos médicos e às condições extremas, o pequeno não resistiu. A morte do bebê foi um golpe devastador para todos. E como era costume na época, o corpo da criança foi sepultado no mar. O choro misturava-se ao som das ondas, enquanto o pequeno corpo era entregue às águas. Amabile, que ainda era muito jovem, foi testemunha daqueles momentos difíceis e nunca mais ela esqueceria a força da fé de seus pais. A família Visitaini foi se estabelecer então em Nova Trento, uma colônia italiana no estado de Santa Catarina. A vida no Brasil também não era nada fácil, pois o trabalho na lavoura exigiria muito esforço. Mas mesmo assim, a família encontrou ali uma nova chance. Amabile foi crescendo em meio à simplicidade da vida no campo, ajudando seus pais e irmãos nas tarefas diárias. E foi nesse ambiente humilde que sua fé começou a florescer. Entre os 12 e 13 anos, ela estava prestes a viver um momento muito especial, que era a sua primeira Eucaristia. Porém, havia um grave problema. A pequena imigrante ainda não sabia ler em português. O fato é que ela havia aprendido as letras do alfabeto, é verdade, mas ainda não sabia juntá-las para formar as palavras. E isso a deixava profundamente triste. E naquela época, o padre costumava fazer algumas perguntas para ver se a criança estava realmente preparada para a primeira comunhão. Mas como Amabile poderia responder às perguntas do padre se nem ao menos conseguia ler o livrinho do catecismo? Certo dia, enquanto ela se dirigia para a pequena capela de São José,
Amabile fez um pedido e uma promessa a Jesus. Ela disse: Senhor, se eu puder ler hoje, prometo que só irei ler livros de santos e coisas boas. Quando chegou o dia do exame, o padre abriu o livro Máximas Eternas, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório, e pediu que a menina lesse. E, para surpresa de todos, Amabile conseguiu unir as sílabas e ler corretamente. Naquele dia, Amabile não só fez a sua primeira comunhão, como também recebeu uma confirmação interior do poder da fé. E foi assim que ela começou sua incrível jornada espiritual, no silêncio e na simplicidade. E ela não podia imaginar o que Deus tinha reservado para ela. Apesar de toda aquela intensa rotina da família, Amabile conseguia tirar um tempo para a oração e ajudar aos mais necessitados do vilarejo. Ainda com 12 anos de idade, ela sentiu um chamado claro para dedicar sua vida ao serviço dos mais pobres e doentes. Esse chamado será sua companhia por toda a vida, orientando seus passos, mesmo naqueles momentos mais difíceis. O pároco da comunidade era o padre Augusto Servanzi, que já havia percebido a vocação de Amabile e também de sua amiga Virgínia Rosa Nicolodi. Esse padre viu nas meninas uma pureza de coração que as destacava. Por isso, ele confiou a ambas a importante missão de cuidar da capela, também ensinar catequese às crianças e ainda confortar os enfermos da comunidade. Amabile aceitou aquela tarefa com todo o coração e fez o seu melhor para demonstrar amor e dedicação naquele apostolado, pois sentia que havia encontrado, finalmente, sua real vocação. Aliás, o cuidado com os doentes seria, sem dúvida, a tônica que marcaria sua vida e sua obra para sempre. Um dia o padre Servanzi fez uma pergunta que mudaria tudo. Ele olhou bem para Amabile e perguntou se ela já havia pensado em se tornar freira. Dizem que o coração da menina disparou de alegria. Era como se alguém tivesse colocado em palavras um sonho que ela guardava no mais profundo de seu ser. Com os olhos brilhando, ela respondeu que sim. O padre disse que, se ela continuasse a viver as virtudes, logo seu sonho se tornaria uma realidade. E Amabile guardou aquelas palavras no coração e passou a se empenhar ainda mais em suas tarefas, especialmente no cuidado com os doentes. E era no cuidado desses doentes que Amabile deixava muito claro que havia encontrado o sentido para a sua vida. Ela estava cheia de esperança, sonhando com aquele dia em que se tornaria freira e se dedicaria totalmente a Deus. Tudo indica que não havia nenhuma objeção por parte da família quanto à vocação religiosa da filha. Porém, um acontecimento inesperado mudou tudo. Acontece que a mãe de Amabile, Dona Ana, aos 47 anos, estava grávida e aquela gravidez teve muitas complicações. No dia do parto, Dona Ana gritava de dor e o trabalho de parto se estendeu por mais de 24 horas. Aquele foi um momento dramático, onde todos estavam aflitos e a parteira que cuidava da senhora Ana teve muito trabalho nesse dia. E enquanto a família que estava lá fora da casa, esperando evidentemente por uma boa notícia, viu a parteira surgir lá de dentro. A parteira estava com o rosto sombrio. Ela deu a triste notícia que caiu como uma bomba, ou seja, nem a mãe nem o bebê haviam resistido àquela dor imensa. A família, que já havia enfrentado tantas dificuldades, meu Deus, agora estava mergulhada numa tristeza profunda. E Amabile, apesar de ser ainda tão jovem, teve de assumir a direção da casa. Ela cuidava dos irmãos menores, cozinhava, limpava e fazia tudo o que era preciso para manter a família unida. Seu pai estava profundamente abatido, chorava a todo momento.
E Amabile sabia que naquele momento sua vocação era cuidar daqueles que tanto precisavam dela. Aquele sonho de se tornar freira parecia ter desaparecido, como uma luz que se apaga no horizonte. Mesmo em meio à dor e ao cansaço, Amabile começou a perceber que Deus estava preparando algo para ela. E foi nessa fase que Amabile começou a ter sonhos que mudariam a sua vida para sempre. Nossa Senhora aparecia para ela e dizia: "É meu desejo que comeces uma obra para a salvação de minhas filhas." Pois aqueles sonhos eram mais do que mensagens. Era uma forma de confirmação do chamado espiritual que ela sempre sentiu. Aos poucos, Amabile começou a entender que, para além de ser freira, havia uma missão ainda mais profunda, que seria a fundação de uma obra dedicada ao cuidado e à salvação das almas. Essa compreensão dos fatos fez com que a menina avançasse cada vez mais na estrada que a levaria à santidade. Nessa época foi fundamental o apoio do padre Marcelo Rotti, que havia substituído o padre Servanzi. De acordo com Amabile, Nossa Senhora havia dito em sonho que esse padre seria aquela pessoa que iria ajudá-la em sua missão. Nossa Senhora disse também que em breve ela iria revelar a Amabile as futuras religiosas de sua congregação. Chegou o ano de 1890 e uma grande notícia trouxe muita alegria ao coração de Amabile. Era que seu pai, o senhor Napoleão, havia se casado novamente, desta vez com uma senhora viúva. Para Amabile, aquela foi mesmo uma grande notícia, porque seu pai agora poderia, enfim, reconstruir sua vida. Ao mesmo tempo, ela sentiu-se livre para realizar seu grande sonho, que era justamente poder entregar-se inteiramente a Deus. E foi neste mesmo ano de 1890 que Amabile, aos 25 anos, foi com sua amiga Virgínia morar em uma pequena e humilde casa de madeira, na verdade, um casebre que ficava ao lado da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. O objetivo de morar nesse casebre era cuidar de Ângela Lúcia Viviane. Esta era uma mulher que sofria de um câncer incurável e cuja família já não sabia mais o que fazer. Este lugar logo ficou conhecido como Hospitalzinho São Vigílio. Elas chegaram ali naquele casebre em um carro de boi, carregando consigo apenas o essencial. Ao entrar no novo lar, Virgínia tirou de um baú um pequeno quadro de São José. As três fizeram então uma oração e, sem camas ou cobertores, elas se deitaram no chão frio. Apesar daquelas condições precárias, elas estavam felizes. Nessa época apareceu também uma jovem de nome Teresa Ana Maule. Essa jovem estava bastante entusiasmada com aquele estilo de vida da Amabile e da Virgínia, e no ímpeto de inspiração, ela também decidiu se unir a elas naquela jornada de santidade e amor. E foi com essas três jovens humildes que nasceu a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, uma obra que nasceu da fé, da coragem e do amor ao próximo. Mas nem todos ali na comunidade estavam de acordo com a ideia de um hospital naquele casebre humilde. Há relatos de que o local foi várias vezes apedrejado por moradores mais exaltados, e as três jovens, Amabile, Virgínia e Teresa, eram xingadas e perseguidas. Mesmo assim, elas nunca revidavam. Com muita paciência, elas limpavam aquele lixo que as pessoas costumavam jogar na porta do casebre. Assim elas mantinham o local sempre acolhedor para os doentes que ali buscavam ajuda. Amabile já começava a se preparar para as provações que ainda estavam por vir. O pai de Amabile, o senhor Napoleão, estava mesmo muito angustiado ao ver a filha passar por tantas humilhações. Ele pediu várias vezes que ela voltasse para casa, porém Amabile, com firmeza e doçura, respondeu: "Papai, não se preocupe comigo. Preciso seguir minha inspiração. Preciso descobrir o que Deus quer de mim."
E apesar de todas aquelas dificuldades, o hospitalzinho nunca ficava vazio. Sempre havia doentes precisando de cuidados e cada vez chegava mais enfermos. Para manter aquele local, Amabile, Virgínia e Teresa trabalhavam duramente como boias frias. Essa expressão boia fria que hoje está mais associada aos trabalhadores temporários da agricultura, já era usada ali no final do século XIX, época de Amabile. Os boias frias realizavam trabalhos braçais pesados, muitas vezes em condições precárias e sem nenhuma garantia trabalhista. O nome boia fria vinha exatamente do fato de que eles mesmos levavam sua própria comida, que geralmente era fria, como pão, mandioca ou farinha. E aquelas 3 amigas enfrentaram esse tipo de trabalho com uma coragem admirável. Elas acordavam antes do sol nascer, pegavam suas enxadas e partiam diretamente para os campos. Debaixo de um sol forte ou de chuva, não importa. Lá estavam elas, plantando e colhendo mandioca, capinando terrenos e carregando cargas pesadas. No final do dia, elas estavam exaustas e com as mãos cheias de calo, porém, estavam sempre felizes, pois era assim que elas conseguiam arrecadar fundos para sustentar aquele hospitalzinho. De alguma forma, elas perceberam que esse apostolado era uma resposta ao chamado de Deus, e era isso que as mantinha firmes. Cada enxada levantada, cada doente cuidado, era um passo a mais na missão que elas haviam abraçado. Em 1893, apareceu ali um superior dos jesuítas e ficou impressionado com aquela estrutura do casebre. Ele viu muita miséria e quis saber como era possível alguém viver em um lugar daqueles. As 3 jovens disseram que queriam entrar para uma congregação religiosa, mas enquanto isso não acontecia, era ali que elas iriam realizar a vontade de Deus da forma que podiam. O superior ficou muito tocado e edificado com aquele testemunho de fé e se comprometeu a ajudá-las no que fosse possível. A verdade é que dali a algum tempo a obra de Amabile começou a crescer e elas conseguiram então uma nova casa na cidade, Nova Trento, onde ali elas podiam continuar a cuidar de seus doentes. Além disso, elas se tornaram ativas na catequese, organizavam procissões e grupos religiosos e até chegaram a abrir uma pequena escola ao lado da casa para ensinar gratuitamente as crianças da região. E ali apareceu o professor que se ofereceu para ajudá-las nos estudos, e tão logo elas aprenderam, elas também já repassavam esse conhecimento adiante. Foi então que Nossa Senhora apareceu novamente em sonho para Amabile. Desta vez, a Virgem Maria lhe mostrou milhares de meninas e disse: "Eis aí as filhas que te confio." Esse era um sinal claro de que a obra estava destinada a crescer ainda mais. E não demorou muito para que a promessa de Nossa Senhora se cumprisse. Muitas jovens estavam encantadas com o modo de vida simples e dedicado do grupo e começaram a se juntar a elas. Logo, aquele local, que já era conhecido como conventinho, passou a abrigar novas vocações. Agora aqui eu preciso fazer uma pausa para lembrar você que aqui no canal eu tenho uma minissérie chamada As Meninas de Louvre. Nela eu conto a história de outro conventinho, o de Louvre, na Itália, onde as santas Bartolomea Capitânio e Vincenza Gerosa acolhiam e evangelizavam meninas pobres e abandonadas. Assim como lá, o conventinho de Nova Trento, fundado por Amabile e suas amigas, tornou-se um lugar de fé, esperança e acolhimento. Mas Amabile percebeu que para sustentar tantas jovens não era nada fácil. E o trabalho na roça, nos campos e na lavoura era a principal fonte de renda que elas tinham. Então a enxada passou a ser a melhor companheira daquelas moças. Como elas não eram ricas e nem tinham propriedades próprias, a solução era trabalhar como boias frias em terras alugadas, tendo muitas vezes que dividir os poucos recursos com os donos das terras. Mesmo assim, Amabile nunca perdeu a fé. Ela era uma mulher dinâmica e criativa. Foi nessa época que ela também aprendeu a fazer tecelagem
como uma nova forma de sustentar a obra. Amabile vivia totalmente na confiança de Deus, comprometendo-se com a dor daqueles que mais sofriam. Ela tornou-se de alguma forma mãe dos pobres, dos abandonados e dos enfermos por onde ela passou e viveu. Sua dedicação era tão grande que em 1895 chamou a atenção do bispo de Curitiba, Dom José de Camargo Barros. O bispo estava fazendo uma visita pastoral a Santa Catarina e decidiu visitar o pequeno hospital daquelas meninas. O conventinho, que havia começado de forma tão humilde, agora já era conhecido e respeitado por sua missão de amor e caridade. Com a aprovação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, Amabile recebeu um novo nome, Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, pois ela dizia que queria estar unida aos sofrimentos de Cristo pela salvação das almas. E pouco tempo depois ela foi nomeada superiora dessa congregação e daí passou a ser chamada de Madre Paulina. As duas outras amigas também fizeram os votos religiosos e mudaram de nome. A Virgínia Rosa, por exemplo, passou a ser Irmã Matilde da Imaculada Conceição, enquanto que Teresa Maule passou a ser chamada Irmã Inês de São José. A nova congregação atraiu muitas vocações. Havia muitas moças que queriam também viver aquela vida das irmãzinhas da Imaculada Conceição. Mas engana-se quem pensa que a vida das irmãs era fácil. Elas viviam dedicadas à oração e às obras da caridade, mas também enfrentavam as dificuldades econômicas da época com criatividade e determinação. Elas criaram, por exemplo, uma pequena indústria de seda. Essa indústria ajudava a sustentar a comunidade e as suas obras. Esse era um exemplo de como a fé e o trabalho estavam andando de mãos dadas. Com esse conhecimento, ela fundou uma fábrica de tecelagem, onde as próprias irmãs e os colonos da região trabalhavam juntos, transformando esses casulos em tecidos de alta qualidade. Aquele trabalho era tão bem feito que elas ganharam um reconhecimento internacional em Paris, na França. Por quase 20 anos, essa fábrica de seda foi um dos pilares que sustentou a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. O legado dessa iniciativa permanece vivo através do Museu da Seda, onde estão expostos os principais objetos que foram utilizados na confecção dos tecidos. Ali estão também os utensílios das irmãzinhas, os prêmios que elas conquistaram, o material de trabalho, os teares e fotos históricas das irmãs que trabalharam nesta importante obra. Em menos de 10 anos, aquela menina que não sabia ler havia fundado uma congregação, uma fábrica e agora um novo chamado esperava por ela. 1903 foi um ano decisivo para a Irmã Paulina. Além de ter sido eleita a superiora vitalícia da congregação, ela recebeu um chamado que mudaria tudo, ou seja, partir para São Paulo e expandir sua obra missionária, mesmo à custa do próprio coração. Isso porque ela deixou para trás suas irmãs, seus doentes e o conventinho que construíra com tantas lágrimas e suor. Ela levou consigo apenas 3 religiosas e um companheiro inesperado, seu velho pai, Napoleão. Mal sabia que aquela seria sua última jornada ao lado do pai. Era junho de 1903. Madre Paulina deixava para trás a simplicidade de Nova Trento e partia para uma cidade grande que fervilhava de esperanças e desafios. A viagem durou 5 dias longos. Primeiro, a carroça pelas estradas precárias de Santa Catarina, depois, o navio enfrentando ondas bravias até Santos e, finalmente, o trem, cortando os cafezais rumo à capital. São Paulo não era Nova Trento. Aqui, o progresso ostentava suas torres de tijolos, enquanto nos becos, os rostos esquecidos contavam outra história. Eram ex-escravos que não tinham nome, crianças sem futuro. Era ali, nas sombras da modernidade, que Madre Paulina descobriria sua verdadeira guerra. Não contra a pobreza,
mas contra a indiferença.